E neste momento nós estaremos ouvindo o profeta de Deus, que Deus há de usar nesta noite para falar ao coração da nossa igreja, ao coração do pastor João Luiz, ao coração de todos os que estamos reunidos no nome e na presença do Senhor. Pastor Técio Ribeiro de Souza é o profeta que Deus há de usar neste momento. Tem a palavra e que Deus o abençoe, pastor, poderosamente. Deus abençoe. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite. E a minha alegria é por variados motivos. É sempre bom poder estar em Vila da Penha. Estava aqui sentado e fazendo algumas contas, e percebo que a nossa família tem uma ligação com esta igreja de aproximadamente 30 anos. Cheguei aqui com 8 anos, vou fazer 18 semana que vem. Então, quem é bom de conta aí já sabe, então 30 anos aqui nessa igreja, tanta coisa que Deus permitiu que a gente realizasse aqui nesse lugar, junto com os irmãos. Estava sentado aqui, lembrando ainda, pastor, quando aos sábados tinha o mutirão da construção, aquela coisa, construindo esse santuário, e depois que o pessoal, os diáconos saíam do mutirão, da nossa turma, eu, Marlon, Orlandinho, Marcelo e outros maus elementos que tínhamos aqui, pegávamos esse espaço enorme para jogar bola aqui nesse santuário. Marlon, dias atrás, falou comigo, Tex, eu acho que lá no gabinete do pastor Sebastião, tinham 2 cadeiras, já uma com o meu nome e a outra com o seu nome. Foi aqui que Deus me deu a oportunidade de me sentir vocacionado para o ministério. Por essa igreja fui enviado para o seminário. Aqui, antes disso, fui batizado pelo pastor Sebastião. Aqui fui ordenado ao ministério e durante 3 anos Deus me deu a alegria de trabalhar no ministério com jovens aqui nesta igreja, de forma que, mesmo não estando mais em Vila da Penha, a gente sempre tem uma ligação de muito carinho, de muito amor, de muito apreço a esta igreja. Aprendi muito, pastor Sebastião, com o irmão, sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que o irmão e a irmã Ruth, durante os anos que aqui estiveram, juntamente com seus filhos, fizeram em prol do reino de Deus. Estou muito feliz hoje também estar participando da posse de um amigo. Pastor João Luiz é um amigo. Ele esteve agora no mês passado pregando lá na igreja. E às vezes, pastor, quando vai pregar em algum lugar, diz assim, eu trago um abraço da igreja. E às vezes ninguém mandou abraço, mas ainda assim a gente fala. Só que nesse caso é verdade. Nesse caso é verdade. Todo mundo mandou um abraço para você, João. Você deixou uma marca, assim, inapagável no coração da nossa igreja. Inapagável. De vez em quando a gente está lá conversando nas nossas reuniões e o pessoal está citando aquilo que você foi como instrumento de Deus na vida da igreja. E eu quero te agradecer pela sua amizade, pela sua lealdade, você, Priscila, Amanda e Natan, uma família tão especial. Tivemos o privilégio de estudarmos na mesma época, ali no Seminário do Sul. Depois pastoreamos numa mesma região, quando eu pastoreava a Igreja da Redenção e ele a Igreja em Pilares. Então é uma amizade que tem se construído e nos últimos anos tem se consolidado. Tive a oportunidade de, em 2009, ir lá em Cachoeiro, tá lá com a amada igreja no Congresso de Jovens, e para mim é uma alegria muito grande. Eu dizia para o meu pai um dia desses, um negócio que eu tinha prometido que eu não ia falar em público, mas eu vou dizer. Se os irmãos forem igreja e deixarem o pastor ser pastor, a coisa vai andar, irmãos, de uma forma fora do comum. Meu único desejo é esse, que os irmãos sejam igreja e deixem o pastor ser pastor. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida que tempos ainda mais especiais os irmãos vão de viver na vida desta igreja. Eu sei que essa noite é uma noite de grandes expectativas. Expectativas da igreja com relação ao pastor, Tem gente que nem conhece e já está apaixonado. Tem gente que é assim, é o meu pastor, tão simpático, e a esposa dele é maravilhosa, nunca trocou uma palavra com ela. Já está apaixonado pelos filhos, tem gente que é assim. Só de ver a foto, já apaixonou. Tem gente que nem conhece e já não gosta. Já está orando, não gostei desse rapaz, não gostei,
Fiquei sabendo que ele tem alguns maus hábitos, torce pelo Fluminense, essa coisa toda. A gente tem que orar um pouco mais por ele. É verdade também que esse é um tempo de expectativas do pastor com relação à igreja. Numa primeira olhada e numa observação assim geral, parece, irmãos, que estamos na melhor igreja do mundo. Parece que aqui não tem problema, todo mundo arrumado, bem posicionado, cheirosos. As famílias, marido e mulher de braço dado, os filhos prestando atenção no culto, isso faz-nos crer que talvez seja essa uma igreja quase que perfeita. Mas quando a bola rolar, a gente começa a descobrir que não é bem assim. E aquele casal que de repente está de braços dados aí, sorrindo, veio no caminho, se beliscando pelo carro. E alguns dizem que a igreja, ou na porta da igreja, tem um negócio chamado santificômetro. O cara vem brigando com a mulher, quando chega ali, dá um troço bom nele, é um tal de a paz do Senhor, glória a Deus, vamos adorar Jesus, e por aí vai. Mas eu quero dizer para os irmãos que, muito mais do que as expectativas que o pastor tenha com relação à igreja, e as expectativas que a igreja tenha com relação ao pastor, o mais importante nesse tempo é entendermos o que Deus espera de nós. Porque, amados irmãos, é importante que fique claro na mente, no coração de cada membro desta igreja e da família pastoral que hoje chega, que o que está ocorrendo aqui não pode ser comparado à experiência de alguém que vai a um shopping center, veste uma camisa com aquela intenção: se der certo, eu levo, se não der certo, eu deixo aqui. E não pode haver no coração, nem da igreja, nem do pastor, este tipo de sentimento: olha, o pastor está chegando, mas se não der certo, fazer o quê? Nem o pastor pode olhar: eu estou indo para uma experiência. Nós estamos, irmãos, nesta noite, na presença do Senhor, aquele que é dono da igreja, selando uma aliança entre igreja e pastor, onde tudo que queremos fazer é viver, andar e servir conforme a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E se esse é o seu desejo de verdade, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo do Evangelho de João, capítulo 15. E hoje a coisa está mais fácil. Você não tem a Bíblia, uns têm o celular, outros têm o tablet. Teve um dia desse lá na igreja que um grupo de irmãos me procurou falando assim: pastor, a gente tem que dar um jeito nessa juventude, que o pessoal está trazendo agora tablet para a igreja. Tablet não é Bíblia. Eu falei: meu irmão, então nós vamos ter que fazer um negócio ainda mais radical. Vamos ter que pegar aquelas peles de couro de carneiro, onde o texto original era escrito, e cada um vai trazer um papiro, né? Porque nos tempos bíblicos eles não tinham essa compilação que hoje temos em nossas mãos. O importante é que você esteja aí conectado na palavra de Deus, e que você não viaje, não saia dela durante todo esse tempo. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra de Deus assim nos diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos falar com o Senhor uma vez mais? Obrigado a Deus pela tua palavra. Fala conosco neste tempo,
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus nos seus últimos discursos junto aos seus discípulos. É no capítulo 13 que vamos vê-lo ensinando sobre serviço, quando ele lava os pés aos discípulos e diz que aquela deve ser a dinâmica do reino, um lavando os pés ou lavando os pés uns dos outros. A partir do capítulo 14, ele vai falar sobre a sua ida ao Pai, apresentando-se no verso de número 6 como o único caminho que liga o homem a Deus. No final dos capítulos 15 e 16, ele, falando sobre a sua ida ao céu, começa a preparar a igreja para a realidade do Consolador, afirmando à igreja que não deixaria a igreja órfã. No capítulo 17, ainda nesta sequência de discursos, nós encontramos o Senhor Jesus intercedendo pela igreja, apresentando aquela que talvez seja a maior necessidade da igreja nos dias de hoje. Por 5 vezes no Evangelho de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus ora pela unidade da igreja. Porque, amados irmãos, se há algo extremamente difícil entre nós, é que aprendamos a viver em unidade. Somos diferentes, temos as nossas esquisitices, os nossos pontos de vista, temos espinhos, ao passo que nos aproximamos, também nos espetamos. E por vezes escolhemos viver a realidade daquele antigo hino do cantor cristão, tu no teu cantinho e eu no meu. E Jesus diz então que é através da unidade da igreja que o mundo há de crer que o Pai o enviou. Mas quando eu olho para este texto do Evangelho de João, no capítulo 15, algumas coisas me chamam a atenção sobre a vida no reino de Deus. Algumas verdades me chamam a atenção sobre aquilo que deve ser a dinâmica da vida da igreja, e que quero nesta noite deixar com os irmãos. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo estabelece de maneira muito clara a relação que há entre permanecer e produzir. Só produz quem permanece. Vivemos tempos nos dias de hoje, nos quais pensamos que a grande função da igreja é produzir. E eu fico me lembrando quando assumi o primeiro ministério como pastor presidente de uma igreja, na Igreja Batista da Redenção. Primeiro culto, depois da posse. E aí termina o culto da noite. Eu não sei quanto aos outros colegas pastores que aqui estão, mas culto geralmente me dá fome. Eu saio do culto com muita fome. E lá na Igreja da Redenção tinha um lugar, ainda tem, que para mim era o terceiro lugar mais especial naquela estrutura, que era a cantina. Primeiro era o local de culto, depois o gabinete pastoral, mas o meu segundo gabinete era a cantina. Termina o culto, eu vou para a cantina, e sentei ali para comer um negocinho, bater um papo, e daqui a pouco eu percebi que havia uma multidão à minha volta. E aí chegava uma senhora e dizia assim: pastor, a gente tem que fazer alguma coisa pelas crianças. As crianças aqui, ó, estão jogadas. Aí saía. Aí vinha outro: pastor, o que o senhor está pensando para os nossos adolescentes? Ó, nossos adolescentes estão, ó. Aí vinha o terceiro: pastor, e os jovens, e a família, e a terceira idade, pastor, e o evangelismo, e as congregações, pastor, e a EBD. De alguma forma a expectativa de cada um daqueles irmãos era: pastor, precisamos produzir. E se nada acontece a nível de produção, nós achamos que o ministério é um fracasso. Ah, nossa igreja não acontece nada. Ah, o nosso pastor não realiza grandes eventos. E hoje há quase que uma disputa entre qual a igreja realiza o maior evento, qual é a igreja que realiza o maior congresso, qual é a igreja que consegue atrair o maior número de pessoas. E nos esquecemos, irmãos, que
O chamado do Senhor não é para produção, é para permanência. É engraçado isso, mas por vezes eu estou no gabinete pastoral lendo a Bíblia, e aí alguém bate a porta. Pastor? Pois não. O que o senhor está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Ah, já que o senhor não está fazendo nada, deixa eu conversar um pouquinho com o senhor. Ora, é o tempo de permanência que determina aquilo que vai ser produzido. Por isso, amados irmãos, se há algo que a igreja deva anelar na vida do seu novo pastor, é que o pastor os conduza, não a grandes eventos. Porque hoje tudo é mega, né? O mundo gospel hoje tudo é mega, tudo é mundial, universal, interplanetário. Eu estava andando lá em Maceió, ganhei uma bicicleta agora no dia do pastor. Eu acho que a igreja achou que eu estava demais para alguns lados. E aí me deram uma bicicleta. E agora eu estou indo para a igreja de bicicleta. Vou, coloco a mochila, bermuda, boné, luvinha e vou de bicicleta para a igreja. E um dia eu passei perto de uma comunidade muito carente lá em Maceió. Uma igreja construída de tábua, uma construção tosca, mal feita. O nome da igreja é maior que a própria igreja, e embaixo assim, sede mundial. Porque o nosso negócio hoje é fazer algo que seja mundial, internacional. E nos esquecemos, irmãos, que o nosso primeiro chamado não é para fazer, mas é para permanecer. É interessante no Evangelho de Marcos, quando o Senhor Jesus chama os discípulos, Ele os chama nos seguintes termos: para que eles estivessem com Ele e pregassem o Evangelho. Observem a ordem: estivessem com Ele e pregassem o Evangelho. É muito importante que esta igreja, que este pastor, vos conduza, sobretudo, a aprender a permanecer. Porque Jesus, Ele deu o segredo, Ele falou assim: vocês têm que aprender a permanecer em mim, porque a vara por si só não produz fruto, e sem mim, vocês nada podem fazer. Interessante, irmãos, que o Senhor Deus, Ele nos compara na palavra a um animal interessante, ovelha. O pastor João Luiz, quando pregou lá na igreja, ele falava algumas coisas interessantes sobre ovelha. A ovelha, ela tem quase todos os sentidos prejudicados. A ovelha, ela enxerga mal. A ovelha ouve mal. Eu creio que a ovelha come bem. E a ovelha, nada pessoal, a ovelha cheira mal também. A ovelha precisa de pastor. Mas olha que coisa interessante. Pastor também é ovelha, como o irmão de Cachoeiro acabou de falar. Pastor também é ovelha. E o pastor só consegue orientar as ovelhas que o Senhor Deus tem colocado sob o seu pastoreio, se ele próprio aprender que a dinâmica do reino é permanecer para produzir. Eu tenho sonhado, irmãos, e tenho desafiado lá a nossa igreja de uns dias para cá, que a gente precisa rever o nosso calendário, rever a nossa agenda, rever as nossas prioridades, rever os nossos eventos e as nossas realizações, porque é um corre-corre. Se você for no local de trabalho, na segunda-feira, você sabe quem é crente e quem não é. Que o crente chega segunda-feira no trabalho arrebentado, fica cansado, puxando a perna. Porque não aprendemos, irmãos, que não fomos chamados para produzir. Na verdade, é Deus que realiza através de nós o seu querer e o efetuar. Nós fomos chamados por Deus para permanecer. Quando eu olho para este texto, eu percebo um outro princípio que a igreja precisa cultivar no seu coração nessa nova caminhada pastor-igreja, que é o princípio da alegria.
É bem verdade que a videira era o símbolo da nação de Israel. Mas é da videira que era extraído o suco da uva, o vinho. E vamos encontrar no Antigo Testamento, e vamos encontrar na Bíblia, a associação do vinho com a alegria. Não é à toa que o salmista vai dizer no Salmo 56, que o Senhor Deus é aquele que recolhe as nossas lágrimas e as coloca num odre. Em outras palavras, Deus é aquele que transforma lágrima em vinho. Deus é aquele que transforma pranto em canção. Deus é aquele que transforma choro em festa. Igreja precisa ser lugar de produção de alegria. Irmãos, eu tenho a nítida impressão, e mais do que isso, a profunda convicção, que perdemos ao longo da história esta percepção da igreja como lugar de alegria. Verdade é que criamos em nossas igrejas superestruturas. Criamos em nossas igrejas, um dia desse eu estava pregando numa igreja, eu comecei a olhar o manual de atribuições da igreja, eu comecei a contar o número de cargos que a igreja tinha. E tinha lá, no meio dos cargos, um departamento de cegos. 12 pessoas eleitas para trabalhar naquele departamento. Eu falei, que interessante, que visão dessa igreja. Virei para o pastor e falei assim, pastor, há quantos anos vocês têm o departamento de cegos? Ele falou, olha, nós já temos esse departamento há 4 ou 5 anos. E quantos cegos a igreja tem? Ele falou, até agora nenhum. Falei, mas dá para repetir? Tinha votação daquele estilo que a gente gosta. A gente que é batista, como eu, assim, de segunda, terceira geração, a gente se amarra num cargo, né? O pastor Sidaco disse que nós somos cargueiros, né? A gente, desde criança, eu, com 9 anos de idade, fui presidente da União de Juniores. Fui eleito, subi aqui no ouvido da minha mãe, falei, mãe, agora eu sou o presidente dos Juniores. A mãe, muito bem, meu filho. Desde os 9 anos, a gente está ali, se acotovelando nos cargos, brigando pelas datas. E é tão interessante que a pessoa que hoje é do Ministério A, briga pelo Ministério A e semana que vem está no B. E aí ele começa com seu discurso a destruir tudo que durante vários anos construiu. Coisa de maluco, irmãos. Igreja precisa ser local de alegria. Precisamos voltar das nossas reuniões felizes. Eu vou confessar para vocês, está passando na internet, quem estiver vendo lá em Maceió já sabe que é verdade. Eu faço muito pouca reunião. Pouquíssimo. Assembleia, então, eu faço poucas. Porque às vezes a gente começa a ter uma reunião, e aquilo que era para ser bênção para o reino de Deus, o irmão sai dali e vai para a UTI. Eu já vi gente entronchando, como diz o Nordeste, que significa, traduzindo para o português do Rio de Janeiro, entortando, depois de reunião. Reunião, está lá na reunião de obreiros, daqui a pouco o irmão começa, Um dia um colega pastor me ligou e falou assim, Tércio, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só estou conseguindo chorar de um lado, só cai lágrima daqui. Eu falei, está repreendido. E um dia um irmão ainda falou comigo assim, pastor, eu tenho saudade daquelas assembleias do passado, que a gente entrava, quebrava o pau. E depois saía todo mundo alegre. Eu falei, mentira, irmão. Não tem como eu brigar com você e depois, vamos tomar um sorvete ali, irmão, está tudo na paz. Isso é uma falsa paz. Igreja precisa ser lugar de felicidade, irmão. Eu não estou disposto a ficar em reunião para adoecer. E quando eu falo sobre alegria, eu não estou dizendo que a gente tem que estar rindo o tempo todo, não. Existem assuntos densos na vida da igreja. Existem situações pesadas na dinâmica da igreja. Mas quando falo sobre alegria, eu começo a pensar que a própria palavra de Deus nos ensina que devemos servir ao Senhor com... A notícia do nascimento de Jesus foi apresentada pelos anjos como boa nova de grande... E uma das características do fruto do Espírito diz lá, amor, alegria e paz.
Amados irmãos, precisamos restaurar a alegria no nosso meio. Entender a igreja como a expressão da vida. Gosto da expressão do Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E talvez a tradução mais literal do texto seja: como é bom que os irmãos sentem juntos. E ele vai falando e comparando aquele tempo de unidade com óleo que desce sobre a barba, o óleo que hidratava, que curava, que ungia, que abençoava. O Senhor Jesus, na sua tentação, foi tentado no pináculo do templo. Brincando, Carlão, estou brincando, desculpa. Carlão é uma das pessoas mais especiais aí nesse trabalho de som, desde que no dia que eu fui apresentado ao Senhor, há 40 anos atrás, Carlão já estava desse mesmo jeitinho, com esse mesmo físico, aqui trabalhando no som. A gente dá melhor qualidade. Agora ele vai desligar de vez. Mas o Senhor Jesus, ele foi tentado no pináculo do templo. E o pastor Josué Melo Salgado, pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, pregando sobre esse texto, ele disse certa vez que o local da religiosidade é um local fértil para as tentações. Tentações de poder, brigas por espaço, coisas, irmãos, que por vezes tiram de nós a alegria de sermos igreja. A minha sincera oração é que os irmãos aprendam a permanecer, mas que os irmãos também possam celebrar esse lugar como expressão da videira, lembrando do vinho, símbolo de alegria. Que se restaure em nosso coração aquilo que o salmista disse, quando ele assim declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa dos... Você pode falar mais uma vez esse texto? Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas deixe-me falar uma terceira coisa. Quando eu olho para este texto, eu percebo neste texto a dinâmica da vida. Ele vai falar sobre a forma como a videira é tratada. Ele fala de videira que é podada, ele fala de videira que produz nenhum fruto, pouco fruto, muito fruto, como que falando sobre as diferentes estações na vida da videira. A videira, ela não permanece durante todo o seu tempo do mesmo jeito. A videira, ela não permanece durante todo o seu tempo estática. Ela muda. É como a vida. A igreja é lugar de vida. As coisas caminham, as coisas mudam. Por vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou membro da igreja tal há não sei quantos anos e a nossa igreja nunca mudou. E eu fico pensando que se nunca mudou, das duas uma: ou morreu ou foi mumificada, e aí está morta também. Porque a mudança faz parte da vida. Mudança faz parte da vida. A gente começa a observar isso na minha vida e na sua vida. A nossa vida não é sempre a mesma. Nós passamos pelas diferentes estações. E eu preciso agora dizer a esta igreja que eu amo tanto, que apesar de mudança nos causar insegurança, apesar de mudança nos causar por vezes temor, para que a igreja continue viva, ela precisa mudar. Ela precisa rever, e quando eu falo mudar, eu não estou falando na sua essência.
Não estou falando no seu compromisso com a palavra de Deus, eu não estou falando na sua confissão doutrinária, eu não estou falando de forma alguma nos valores que têm marcado a igreja ao longo dos anos. Muito obrigado, meu irmão, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, irmãos, que a igreja precisa aprender a mudar no seu jeito de ser igreja. Algum tempo atrás, ninguém conseguiria imaginar futebol ser usado como instrumento de evangelização. Alguns mais antigos ouviram a famosa expressão que o futebol ou a bola é o ovo de Satanás. E hoje nós percebemos que uma das mais poderosas ferramentas de evangelização está ligada ao esporte. Algum tempo atrás, a gente não imaginava, por exemplo, que o cinema, as artes, poderiam ser instrumentos de Deus para alcançar pessoas. E quantas igrejas há não muito tempo atrás, quando daquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, locaram salas de cinema, levaram pessoas até ali, e ali pessoas foram alcançadas pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. A igreja é árvore. E a árvore passa pelas estações. Passa por verão, passa por inverno, passa por outono, passa por primavera, passa por mudanças. Mas tem uma última coisa que eu quero falar com os irmãos, que é sobre o propósito da videira. A videira não produz para ela mesma. A videira não produz para ela mesma. Se existe uma coisa que a igreja precisa redescobrir, é que ela não existe para ela mesma. Eu estava esses dias lá com a minha bicicleta, agora eu virei atleta, né? Não parece, mas virei. Eu estava lá com a minha bicicleta e pensando naquelas palavras que o Senhor Deus falara a Abrão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E enquanto eu caminhava, dois pensamentos vieram à minha cabeça. O primeiro pensamento é que Deus nos formou como um presente para o mundo e não o contrário. O mundo necessariamente não é um presente para nós, mas nós somos um presente para o mundo. Esta igreja foi plantada aqui como um presente para o mundo. E quando eu pensava sobre isso ali na bicicleta, eu comecei a olhar aquele tanto de gente. Eu comecei a me perguntar: como é que eu posso ser bênção para esse povo aqui? Como é que a partir da minha vida eu posso ser um presente para tanta gente? E o texto vai nos dizer que é para todas as famílias da terra. Para todo tipo de gente. Eu andando na orla, eu vi tanta gente esquisita, irmãos. Todo respeito, nada pessoal. Vi aqueles meninos skatistas, bonezinho para trás, uma bermuda, mais ou menos na altura da coxa que eles usam, né? Eu olho para aqueles meninos e eu fico orando. Sempre que eu vejo um menino daquele, eu oro. Eu tenho 2 filhas, eu falo assim: Senhor, desvia minha filha de um negócio desse. Estava olhando um com a bermuda aqui, cabelo todo para o alto. Eu ainda falei com a Tisa, eu falei: Tisa, olha a figura. Eu falei: Tisa, se aparecer um desse lá em casa um dia, primeiro passo, vamos no barbeiro, vamos cortar esse cabelo, vamos comprar uma roupa de gente para entrar para a família. Como é que essa igreja, irmãos, vai ser bênção para esse pessoal? Como é que a igreja vai ser bênção para tanta gente que está mergulhada nas drogas? Ou será que aqui no nosso entorno, na nossa Jerusalém, aqui ao redor da primeira igreja batista de Vila da Penha, não existem centenas, milhares de jovens mergulhados nas drogas?
Eu fiquei olhando o desafio de ser bênção para aqueles que hoje estão mergulhados nas relações homoafetivas. E é gente que precisa ser alcançada pelo amor de Deus, irmãos. O discurso que a igreja tem tido nos últimos dias não tem ajudado em nada. Discurso por vezes de ódio, de repúdio. Discurso por vezes de oposição, de raiva. Quando deveriam se abrir os nossos lábios para dizer a essas pessoas: há um Deus que ama vocês e tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de vocês. Eu fiquei pensando, como é que eu vou ser bênção para essa comunidade? Entrei numa rua e comecei a ver aqueles prédios, altos prédios, gente de dinheiro. E comecei a pensar, meu Deus, como é que nós vamos ser bênção para essa gente rica, essa gente poderosa aqui de Maceió? Irmãos, eu ainda não sei. Mas uma coisa eu sei. E aí eu volto para o primeiro ponto. Se eu aprender a permanecer, Deus vai me dar o passo a passo para eu produzir. Os irmãos têm muitos desafios. Tenho orado por você, pastor João Luiz. Tenho orado por você, Priscila. Tenho orado pelo Natan e Amanda. Tenho orado por você, igreja. E falo isso não é porque eu acho que, meu Deus, é uma coisa difícil. O ministério não. O ministério é a melhor coisa do mundo. O que há de melhor na face da terra é poder servir ao povo de Deus. Agora dá trabalho. Porque ovelha tem carrapicho, irmãos. Ovelha tem carrapicho. Tem hora que você vai lá, pega a ovelhinha e vai tirando o carrapicho, e vai tirando. E a ovelhinha teimosinha volta de novo. Uma semana depois está com 7 carrapichos mais. Então dá trabalho. Dá trabalho. Mas eu tenho orado pelos irmãos, tendo plena convicção de que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer através da vida desta igreja, através deste ministério. Grandes coisas o Senhor vai fazer, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Vamos orar? Deus bendito e maravilhoso, nós somos tão agradecidos pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a entendermos que a dinâmica do reino é permanecer para poder produzir. E Deus nos livra da ditadura do corre e corre, da ditadura do agora, e aprofunda em nós, Senhor, um desejo real de investirmos tempo na Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir que esse lugar seja um local de alegria. Coroa, ó Deus, com a Tua alegria, sela com a Tua alegria cada reunião desta igreja, cada assembleia, cada encontro. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos repreender toda inimizade, todo rancor, tudo aquilo, ó Deus, que por vezes guardamos em nosso coração e que faz tanto mal ao corpo de Cristo. Ó Deus, que as nossas igrejas sejam marcadas pela alegria. Ó Deus, prepara-nos como igreja para entendermos as estações que passaremos, as mudanças que inevitavelmente ocorrerão, as coisas que, querendo ou não, é movimento do Senhor para que a igreja continue viva, para que a igreja continue relevante e cumprindo o seu papel. Mas Deus nos livra da mesquinhez de construirmos uma igreja que seja boa só para a gente, uma igreja que seja boa só para a nossa família, para os nossos filhos, mas que as nossas portas e os nossos corações estejam abertos
para sermos bênção para todas as famílias da terra, sejam elas quem forem, estejam elas como estiverem. Ajuda-nos nesse propósito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.